pessoal, meu nome é Eduardo Burian, sou advogado criminal aqui da cidade de São Carlos. Vou mostrar um pouco para vocês aqui o nosso plenário do Tribunal do Júri da nossa comarca. Vamos entrar. Tribunal do Júri, Fórum Criminal da cidade de São Carlos, foi inaugurado em 1959. Não é? A instituição do júri, de uma forma geral, é uma instituição bem antiga. Ela data da Magna Carta da Inglaterra, de 1215. Ela ingressou no ordenamento jurídico do nosso país em 1822 e passou a fazer parte da nossa Constituição Federal em 1824. Dali para diante, os demais textos constitucionais acompanharam essa previsão legal que nos ampara até os dias de hoje. A Constituição Federal atual, de 1988, ela reconhece a organização do júri em seu artigo 5º, inciso 38, e aí então todos os princípios que norteiam esse que é um dos institutos mais democráticos da história jurídica da humanidade, que é o Tribunal do Júri. Então, no Tribunal do Júri, de acordo com o preceito constitucional, nós prevemos como princípios norteadores desse instituto o princípio da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos vereditos e da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. É isso aí. Vamos lá? Mostrar para vocês a composição do Tribunal do Júri, não é? A composição do plenário, para que vocês acompanhem aí, né, como é que funciona isso na prática. Então aqui, pessoal, no plenário propriamente dito, né, nós temos aqui o plenário, né, o auditório, né, onde as pessoas acompanham o julgamento, e aí então da balaustrada para cá nós temos as tribunas, não é? Aqui na nossa frente a tribuna onde ficam o juiz, que é super parte na relação processual, o órgão da acusação e o oficial de justiça. Naquele canto fica o conselho de sentença, né? São 7 jurados que decidirão a respeito da sorte do acusado que está sendo julgado naquele momento. E naquela tribuna, a tribuna da defesa, onde fica sentado o advogado ou os advogados, os assistentes de defesa, né, eventualmente o estagiário, para que o júri possa se desenvolver. A fase de debates do júri tem 1h30 de duração, 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se houver réplica por parte do Ministério Público de 1 hora, haverá tréplica por parte da defesa por mais 1 hora. A fase de debates é a fase que mais interessa no processo de júri efetivamente, né? Além da escolha dos jurados, né? Da composição do júri, da convocação do juiz, né? O juiz faz uma exortação aos jurados, diz ele com fundamento no Código de Processo Penal, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E os jurados, então, os 7 jurados escolhidos, 1 a 1, responderão, assim o prometo. Não é? A fase de debates, como eu estava dizendo, é uma das fases mais interessantes porque as teses, tanto da acusação quanto da defesa, serão expostas e naquele momento os jurados terão a oportunidade de acompanhar qual é a linha de raciocínio de cada uma das partes. Ministério Público e defesa são partes na relação processual e isso não modifica no trabalho do júri. Eu sempre costumo dizer no plenário do júri, quando eu me dirijo ao órgão da acusação, que o nosso proselitismo é o mesmo, que os argumentos que nós expendemos em abono das teses jurídicas que nós construímos e sustentamos partem das mesmas bases jurídicas e filosóficas, cada qual buscando o seu melhor ideal de justiça. Então essas questões é que vão demandar no momento dos debates
a melhor exposição de teses, as questões pertinentes, se existe ou não existe qualificadora para aquele crime, por que existe, não é? Não é só sustento, não é só apontar a qualificadora. O órgão da acusação precisa motivá-la, precisa expor as razões pelas quais o sujeito foi denunciado por homicídio ou tentativa de homicídio qualificado. Finalizados os debates, não é? E aí então, se não houver réplica e nem tréplica, os jurados estarão habilitados a se encaminharem à sala secreta para o julgamento do processo. E aí então, na sala secreta estarão presentes o juiz, o órgão da acusação, o Ministério Público, a defesa e um oficial de justiça que estará portando as cédulas de votação, não é? Que são papéis opacos, facilmente dobráveis, um contendo a palavra sim e a outra contendo a palavra não. E aí, então, a partir disso, o juiz vai julgar de acordo com os quesitos que foram apresentados no plenário, na presença de todas as pessoas. Como é que são esses quesitos? Esses quesitos, de acordo com previsão legal, eles se encontram na seguinte ordem. O primeiro quesito diz respeito à materialidade e letalidade. Então, que no dia tal, às tantas horas, em tal lugar, a vítima tal suportou as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico de folhas? E aí, então, os jurados vão responder sim ou não. Segundo quesito, o da letalidade. Essas lesões foram causa efetiva da morte da vítima? Quesito da letalidade. E aí, então, passamos para a autoria. Não é? Aquela pessoa que está sendo acusada é o responsável por essas lesões e por isso deve ser condenado? Quesito relativo à autoria. Se o conselho de sentença responder afirmativamente a essas questões, então passaremos às teses da defesa, que se resumem todas elas a uma única pergunta. O jurado absolve o acusado? E aí, então, dito isto, o juiz dará o veredito de acordo com o julgamento do conselho de sentença. É a única exceção. Os jurados julgam sem fundamentação, porque, como nós dissemos no começo, a instituição do júri encontra arrimo constitucional, encontra suporte constitucional e a decisão dos jurados são desmotivadas. Elas serão analisadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que é o juiz soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. Dessa decisão, da decisão do júri, haverá possibilidade de interposição de recurso de apelação. Não é? Então, quais são as hipóteses de cabimento para interposição de recurso de apelação? Primeira delas, se houver nulidade posterior à pronúncia. Segunda, se for a decisão do juiz contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Terceira delas, se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E a última é mais discutível, que mais causa polêmica, que é quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. A decisão dos jurados que é manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia absolutamente da prova que foi produzida nos autos. A prova que foi produzida nos autos aponta para um único sentido, enquanto que a decisão dos jurados ficou totalmente apartada dessa prova que foi produzida, razão pela qual o Ministério Público, se entender pertinente, poderá interpor recurso de apelação com esse fundamento, tá certo? Então, basicamente, são essas as questões que envolvem o Conselho de Sentença, essa questão aí da decisão do jurado ser manifestamente contrária à prova dos autos é uma questão que realmente causa polêmica, é objeto de discussão. O Ministério Público, se não estiver satisfeito com o resultado, vai dizer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. E a defesa, então, em sede de contra-razões de recurso de apelação, vai apresentar a sua narrativa para sustentar os argumentos que convalidam o que ficou decidido no Tribunal do Júri, né? E por falar em Tribunal do Júri, pessoal, quais são os crimes que são da alçada do Tribunal do Júri, que competem ao Tribunal do Júri serem julgados? Então, quais são eles? Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio
e aborto. Esses são os 4 delitos tipificados no Código Penal dos crimes contra a vida, não é? Os crimes contra a vida, eles estão capitulados logo no artigo 121 e seguintes do Código Penal, porque são as figuras delituosas mais importantes do Código Penal, né? Recentemente, houve uma decisão bastante polêmica por parte do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente em 2021, onde o Supremo Tribunal Federal julgou pela inconstitucionalidade da chamada legítima defesa da honra, não é? Onde o marido mata a mulher ou tenta matar a mulher com base na sua honra que teria sido maculada por conta do adultério praticado por ela. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que essa tese é inconstitucional, a prova daí produzida é inconstitucional e, portanto, deve ser objeto de anulação, assim como o Tribunal do Júri, com fundamento nesse argumento. Tá certo? Essas questões são questões bastante importantes. Aliás, nesse diapasão, o professor Magalhães Noronha, antigo jurista, pátrio, penalista brilhante, já sustentava que, em se tratando de crime contra a mulher, que esses pseudo-defensores da honra não passam de meros matadores de mulheres. No mais das vezes são maus maridos e piores pais de família. Então a decisão do Supremo só veio a sufragar, só veio a convalidar essa tese que já era objeto de discussão já há muito tempo, tá certo? Eu acho que essas são basicamente aí as questões que envolvem, né, basicamente, né, o trabalho do plenário do júri, que é um trabalho importante. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aí, em condições, como nós brincamos em sala de aula, em condições normais de temperatura e pressão, né? A formulação dos quesitos, por exemplo, é um ponto do tribunal dos trabalhos, né? Principalmente por parte do juiz, que causam grande polêmica eventualmente, que dão muito trabalho, e aí então, eventualmente, aí um quesito mal formulado aí pode ser objeto de anulação pelo júri, etc, etc. Tá? Outra questão aí que se mostra, que se verifica importante aí é a questão dos apartes, né? Eu não gosto, eu como advogado, como profissional, não gosto de ser aparteado, procuro combinar isso com o promotor de justiça antes, mas de qualquer forma tem promotores de justiça que não aceitam e fazem a intervenção, eles têm o direito, existe previsão legal para isso, e aí então o juiz, que é quem regula os debates no plenário do júri, é que vai decidir, né, se cabe ou não cabe o aparte. Bom, pessoal, esse daqui é o banco dos réus, né, onde aquelas pessoas que estão sendo acusadas de prática de crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados sentam-se, né, na presença do juiz, na presença do Ministério Público, da defesa, dos jurados, e vai ser a oportunidade, o que é mais importante que seja dito é isso, é a oportunidade que o acusado tem de fazer a sua narrativa, de contar a sua história, de acordo com aquilo que ele sentiu, de acordo com aquilo que ele vivenciou naquele momento, para o juiz de direito e para os jurados, que são as pessoas que irão julgar. Nesse momento, pessoal, é importante que o sujeito seja respeitado enquanto cidadão, porque ele ainda não foi julgado e ele não foi condenado. Tanto é verdade que o Código de Processo Penal proíbe que o Ministério Público mencione a sentença de pronúncia ou as decisões proferidas depois, por exemplo, o acórdão confirmatório da sentença de pronúncia. O silêncio do acusado também não pode ser utilizado em abono da tese da acusação ou como argumento para dizer aos jurados: vocês viram, esse sujeito aqui está em silêncio porque ele vai ser condenado, porque ele é culpado mesmo. E até mesmo o uso de algemas é proibido, a não ser que se trate de um sujeito extremamente violento como argumento de autoridade. Então não serve também o uso de algemas. Bem, pessoal, essa aqui é a tribuna da defesa. É o lugar onde a defesa se sentará para sustentar os seus argumentos após ouvido o órgão da acusação. Nós, advogados, e os órgãos do Ministério Público também, nós acreditamos na justiça. Nós acreditamos nos ideais de justiça, nós acreditamos nos princípios norteadores da justiça.
Nós, advogados, acreditamos, quando patrocinamos uma defesa, na palavra do acusado, seja ela prejudicial ou benéfica ao acusado, nós trabalhamos com a verdade. É por isso que nós, advogados, muitas das vezes conseguimos obter resultado nos nossos trabalhos, porque as teses apresentadas, elas têm como base a narrativa do próprio acusado, que é uma narrativa que corresponde exatamente à realidade daquilo que aconteceu, tá certo? Eu sempre digo que nós confiamos na justiça e confiamos nos jurados. Nós confiamos que os ideais de justiça serão buscados nesse momento de defesa. Não é? Eu digo aos jurados, creio em vós, não faltareis ao compromisso afiançado pela honra, policiado pela consciência. Acima dos ideais e discussões estão os imperativos de dignidade e de justiça. Então, é preciso que todos esses valores estejam presentes. É preciso que o advogado esteja convencido na narrativa do acusado, seja ela qual for. Se o crime foi ou não foi qualificado, é o acusado quem vai me dizer, evidentemente que amparado por outros elementos de prova que foram trazidos aos autos, mas a palavra do acusado é de fundamental importância e ela deve ser valorada, ela deve ser ouvida ou devidamente ouvida pelos jurados no momento em que o advogado está sustentando a sua tese em plenário. O Ministério Público sustenta os seus argumentos, sustenta o seu ponto de vista e a defesa deve ser ouvida com o mesmo grau, com o mesmo nível de imparcialidade, a fim de que o que se busca aqui é um ideal de justiça, é se fazer justiça. Nós não buscamos aqui, e o órgão do Ministério Público também não deve ou não deveria buscar condenação a qualquer preço. Não é? Existe um valor maior, que é o valor de justiça, que é sempre buscado no momento em que o sujeito está sendo acusado. O Ministério Público, que se senta ao lado do magistrado, mas abaixo dele, porque o juiz é que é super parte no processo, o juiz é que triangulariza a relação processual entre as partes, advogado de defesa e promotor de justiça. O advogado de defesa, junto com o promotor de justiça, é que buscam atingir o ideal de justiça de acordo com a sua versão a respeito dos fatos. O Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis, vai buscar o seu critério de justiça de acordo com a sua perspectiva, de acordo com o trabalho que foi por ele desenvolvido desde o início, desde a fase do oferecimento da denúncia e que culminará com a sustentação dos seus argumentos no plenário do júri. Finalmente, aqui se senta o juiz de direito, que é quem conduzirá os trabalhos do júri desde o começo até o final. Nós dizemos que o procedimento do júri é um procedimento escalonado, que vai do oferecimento da denúncia até a sentença de pronúncia e depois das diligências do Ministério Público até o julgamento aqui no plenário do júri. É o juiz de direito quem regula os trabalhos, é o juiz de direito quem formula os quesitos que vão ser devidamente apreciados aqui no plenário e depois vão ser objeto de votação na sala secreta. O papel do juiz é de fundamental importância, até para efeito de regular os debates e os trabalhos de um modo geral desenvolvidos no plenário. E aqui, por último, pessoal, é o lugar onde se acomoda o conselho de sentença. Os 7 jurados escolhidos aí pelas partes, né, após a chamada pelo juiz, Ministério Público e Defesa vão ter oportunidade de rejeitá-los ou não, de acordo com o entendimento de cada qual. Né? Os jurados, que são o juiz da causa e que vão decidir o processo de forma desmotivada, como nós dissemos,
é a ele que nós recorreremos, tanto o Ministério Público quanto Defesa. Esses jurados, depois de ouvir os argumentos da acusação por 1h30, depois os argumentos da defesa por mais 1h30, são essas pessoas, então, que decidirão a sorte do jurado. Não é? Daí para frente, após o julgamento, após a sala secreta, o promotor de justiça ou a defesa, né, se não estiverem convencidos da decisão do Conselho, recorrerão ao Tribunal de Justiça para a modificação dessa decisão. Decisão que, diga-se de passagem, é de difícil modificação, porque no Tribunal do Júri, como nós dissemos, vigora o princípio da soberania dos vereditos. O princípio da soberania dos vereditos é aquele que determina que o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, é o Conselho de Sentença, razão pela qual não pode, pelo menos a princípio, a não ser que hajam fundadas razões, modificar a decisão desses jurados. Bom, pessoal, essa daqui é a famosa sala secreta, né? É a sala onde os jurados, conduzidos pelo juiz, após os debates no plenário, vão decidir efetivamente, através da votação, por essa urna, onde os votos serão depositados, a sorte do acusado. Tá? Então, os 7 jurados se sentarão aqui, o órgão do Ministério Público, a defesa e o oficial de justiça e o magistrado ao centro acompanharão os trabalhos que serão presididos pelo juiz. Nesse momento, o juiz vai explicar novamente para os jurados no que consiste cada um dos quesitos e quais as consequências decorrentes dos votos sim ou não para cada um dos quesitos, tá certo? Então, os jurados nesse momento têm que estar bem atentos para a votação para que eles não incidam em erro grave que pode custar, às vezes, aí uma condenação indevida. Então, se me permitem, o jurado que não entendeu o quesito deve perguntar ao juiz, né, e pedir para que ele repita a explicação para que ele não corra o risco. E nós sabemos disso, eventualmente o jurado fica constrangido em fazer a pergunta e acaba votando errado. Portanto, é melhor que ele sane essa dúvida antes de fazer a votação, antes de ir para o voto, antes de votar. Os votos, como eu disse para vocês, serão depositados nessa urna e aí então o juiz vai colher os votos através do oficial de justiça para que então seja possível a conclusão dos trabalhos efetivamente. Olá pessoal, estamos aqui no plenário do júri da cidade de São Carlos, vou fazer algumas breves considerações a respeito dos trabalhos do plenário do júri. O júri é uma instituição antiga, uma instituição que deita raízes na Europa, uma instituição que passou a fazer parte da Carta Magna em 1215 na Inglaterra, uma instituição que passou a vigorar no nosso ordenamento jurídico no ano de 1822, passou a fazer parte da Constituição Federal do nosso país em 1824. Atualmente, a Constituição de 88, ela reconhece a instituição do júri como instituição válida, como instituição que não pode ser modificada, como cláusula pétrea, como núcleo intangível e imodificável, que não pode, portanto, ser modificado nem em sede de emenda constitucional, tudo a propósito do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Essa é uma questão que é de fundamental importância para todos nós. Eventualmente ouvimos algumas vozes sustentando que o tribunal do júri é um tribunal ultrapassado, que é um tribunal que deve ser revogado ou reformado, ou não deve mais fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Nós somos contra esse posicionamento e entendemos que a instituição do júri, por democrática que é, por saber ouvir a voz daquelas pessoas do povo que convivem no dia a dia e que sabem sentir, além das questões de ordem técnica, as questões que se verificam no coração daquela pessoa que está sendo acusada, são essas pessoas que têm a sensibilidade
de fazer o melhor julgamento. E por esse motivo nós entendemos que a instituição do júri, mesmo com as críticas que são endereçadas, é uma instituição que vale a pena ser prestigiada, mantida no nosso ordenamento jurídico, eventualmente com algumas modificações, como que aconteceu recentemente no plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que é inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Né? O plenário do Supremo, em 2021, decidiu que as eventuais provas nesse sentido, ou até mesmo o tribunal do júri realizado, deverão ser anulados se eventualmente essa tese for sustentada, com o que nós concordamos. Aliás, já era uma visão antiga, não é? De alguns doutrinadores, dentre eles o professor Magalhães Noronha. O professor Magalhães Noronha sempre disse que esses pseudo-defensores da honra não passam de meros matadores de mulheres, maus pais de família e piores pais. Apesar das críticas, apesar de toda a questão que envolve o plenário do júri, nós ainda entendemos que o plenário do júri é algo que deve ser preservado. E com o tribunal do júri, os princípios que norteiam essa instituição, quais são eles? O princípio da plenitude de defesa, sigilo nas votações, a soberania dos vereditos e a competência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. Quais são eles? Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Portanto, lesões corporais, homicídio culposo, etc., estão fora da competência do tribunal do júri para efeito de julgamento. Outra questão que deve ser analisada é a questão da fase de debates. Eu sempre costumo dizer aos promotores de justiça, nos trabalhos do júri que nós fazemos, que o nosso proselitismo é o mesmo, que os argumentos que nós expendemos em abono das teses jurídicas que nós construímos e sustentamos partem das mesmas bases filosóficas, cada qual perquirindo o seu melhor ideal de justiça. É válido, faz parte das regras do jogo, é lícito, é observador do direito constitucional que o acusado tem de contraditória e ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes, então está absolutamente de acordo, em sintonia com os parâmetros legais. Além disso, o princípio da soberania dos vereditos, o júri é soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, e por conta de o júri ser soberano de acordo com o texto constitucional, o Tribunal de Justiça dificilmente modificará uma decisão emanada do tribunal do júri, porque o conselho de sentença é o juiz natural para o julgamento desses crimes, a não ser em quatro situações contempladas pelo Código de Processo Penal. Quais são elas? Ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a decisão do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. E essa é a que causa mais polêmica. A decisão que é manifestamente contrária à prova dos autos é aquela decisão que vai totalmente contra toda a prova que foi produzida nos autos daquele processo. Toda a prova que foi produzida no processo, na fase de instrução, ou até mesmo eventuais provas produzidas e discutidas em plenário, apontam para um sentido, ou para a inocência ou para a culpa do acusado, e a decisão dos jurados, elas vão num outro sentido. E aí, então, a parte prejudicada, o Ministério Público ou Defesa, deverão ingressar com o recurso competente, que é o recurso de apelação, para o julgamento dessa decisão pelo Tribunal de Justiça, que poderá anular o júri uma única vez. Essas questões são questões realmente que são importantes, são questões aí que devem ser observadas, são parâmetros legais aí a serem devidamente cultuados por todos nós da justiça, né? Por todos nós que operamos o direito, destacadamente o direito penal e o processo penal. Basicamente, são essas as questões. Eu gostaria de agradecer imensamente aí a todos aí pela oportunidade, pela atenção na nossa fala. Muito obrigado, até a próxima.